Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. Capítulo 3. Espíritos de condição mediana. Não foram de todo bons, não aproveitaram da melhor forma a encarnação, mas também não foram mal. Daí podem passar por uma perturbação, mas logo se recuperam. E têm essa consciência da necessidade de continuar progredindo, não é? Todos, só mesmo aqueles que estão muito enganados não percebem isso. Mas isso vamos ver em outros capítulos. Vejamos então. Primeiro, Kardec faz uma brevíssima apresentação. O nosso personagem de hoje é o Marquês de São Paulo. Marquês de São Paulo. O Marquês de São Paulo. E aqui Kardec diz, falecido em 1860, ou seja, 5 anos antes do lançamento deste livro. Evocado a pedido de sua irmã, membro foi ele, esse Marquês, da Sociedade Espírita de Paris. E isto aconteceu em 16 de maio de 1861, essa evocação. Então, ele participava da Sociedade Espírita de Paris, ou seja, era espírito. Sua irmã pede para que ele fosse evocado, mais ou menos o quê? 1 ano depois da sua desencarnação. E aí, então, a evocação, e primeiro nós temos, aqui estou. Responde o espírito ao chamado que lhe é feito. A evocação é isto, não é? O espírito é chamado, nominalmente. Aí temos aqui, diz aquele, Kardec não diz quem fala, teria sido Kardec? Não sei. Desculpe. A senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. Resposta. Tratarei de responder o melhor possível. Ele chega, primeiro diz, olha, sua irmã que pediu para evocá-lo, mas embora ela seja médium, não está ainda pronta para receber a sua comunicação através da sua mediunidade. Mas ele é direto. Tratarei de responder o melhor possível. E aí temos, ela deseja saber primeiro se sois feliz. Resposta. Estou errante. E esse estado transitório nunca traz nem felicidade, nem o castigo absoluto. O estado errante é o estado de um espírito entre uma encarnação e outra. Então, ele terminou a encarnação, vai fazer um balanço do que aconteceu, vai ver o que precisa melhorar, vai planejar e vai reencarnar. E vamos ficar mesmo, muito tempo, porque ainda como bons espíritos continuamos necessitando reencarnar para melhorar, somente como espíritos puros saímos do estado errante. 4. É porque aqui vem cada questão, né, cada que é proposta ao espírito. Tiveste muito tempo para vos reconhecer, depois do desligamento do corpo físico e do corpo espiritual? Resposta. Permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí, senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Olha como é importante orar pelos que partiram. Pedir a Deus que os ilumine, os abençoe, os ajude. E a pergunta agora, podeis avaliar a duração dessa perturbação? Resposta, não. Ele não consegue sequer avaliar o quanto tempo ele ficou nessa perturbação de readaptação muito espiritual, que se chama perturbação espiritual. Não é? 5. Quais foram aqueles dos vossos parentes
que reconhecestes primeiro? Resposta: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Então, a mãe e o pai do senhor Marquês já tinham desencarnado e quando ele despertou na espiritualidade, seus pais a aguardavam. Eles me iniciaram na nova vida, então eles o ajudaram a se reintegrar na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, não é? 6. De onde vem que, no fim da vossa moléstia, parecíeis conversar com aqueles que tinhais amado na terra? Ou seja, ele ficou doente e durante a doença dele, ele ficava falando com pessoas que ninguém via, pessoas que já tinham morrido. Isto acontece com algumas pessoas que estão perto da morte, em estágios avançados de doença. Não é que aconteça sempre, mas acontece às vezes. E aí ele pergunta, de onde vem? Que no fim da vossa moléstia, ou seja, já perto da desencarnação, quando já há um afastamento do corpo espiritual, não é? Então esse afastamento um pouco, não há ainda a desencarnação, mas já estão os laços muito frágeis, já está próximo da desencarnação. Então o espírito já pode ver os desencarnados ali presentes. E aí ele responde, porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então, ele viu antes de morrer, mas na hora mesmo da morte, lhe foi velado, porque ali existem muitas forças ainda vitais, não é? E isto é meio custoso para espíritos como ele, que diz que os laços estavam muito vigorosos, porque ele ainda estava um pouco preso a essa materialidade, não é? Dá a entender isto. Pode ser que não seja, mas é o que me dá a entender. Se acham diferente, podem colocar nos comentários. 7. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam-vos retornar de preferência? Interessante. Resposta. Porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Olha, porque o começo está mais próximo do fim que o meio da vida. Quando estamos desencarnando, assim que desencarnamos, nós começamos lá a rever tudo. De alguma forma, ele já estava meio que a repassar memórias da infância. Interessante isso. Pergunta: como entendeis? Resposta: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem como uma miragem de consolação os jovens e puros anos. Os jovens e puros anos da infância. A entrada na vida carnal. Quando estamos ainda desprovidos das lembranças do espírito que somos, ainda os hormônios não trouxeram os nossos ímpetos, doces anos. E aqui Kardec coloca uma nota em que diz: provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes, têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. Eu acho que eu devo estar perto da morte. Às vezes eu me pego já a pensar nisto. Pensar na minha infância. Interessante isso, não é? Interessante. Se eu não estou perto da morte, com certeza eu estou perto da velhice. Se eu já estou lá, pé mesmo dentro dela. Sem dúvida. Muito interessante isso. 8. Por que falando de... Por que... Vem a pergunta para o espírito, ok? Por que falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa?
Isso quando ele estava encarnado, ok? Quem o conheceu, já perto da morte, ele falava do corpo dele na terceira pessoa. Ah, esse meu corpo doente. Resposta. Porque eu era vidente e vos disse e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Então, eles conseguem ver o corpo e conseguem ver a si mesmos no corpo espiritual. Embora hajam ainda fios de ligação fluídica, eles percebem que uma coisa é o corpo físico e que eles não são aquele corpo físico. Aqui nós temos uma outra nota de Kardec. Kardec diz: aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, o senhor Marquês dizia sempre: ele tem sede, falando do seu corpo, era o corpo que tinha sede, não era ele. Ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é necessário aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. No caso, a perna está com uma ferida, temos aquelas feridas que surgem, são as escaras, não é? Quando a pessoa fica muito tempo deitada. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia, ou seja, quando as pessoas diziam ao senhor Marquês moribundo: mas sois vós que tendes sede, respondia então o espírito, o senhor Marquês, antes de desencarnar: não, é ele, o corpo. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando, era, pois, o seu corpo, que era necessário dar de beber, e não a ele, espírito. Não era o espírito que estava com sede, ele percebia claramente que era o corpo que estava sedento. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos, que se veem assim, bem separados do corpo. Por isso vem o corpo como um outro ser, não eles. Não é? 9. Pergunta. Aliás, não é pergunta, diz assim: o que dissestes do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz, e as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Deveriam supor que ele era uma pessoa, que um espírito feliz, né, que viveu uma boa vida, estaria bem. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes e há infelizes. Há, aliás, espíritos que são felizes, como os há infelizes. Como também tem espíritos errantes felizes e infelizes. Claro, espíritos entre uma encarnação e outra, tem de todo tipo, não é? Resposta. Estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Está mais lúcido de si mesmo, não é? Com certeza melhor. Mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. E minha alma não estará satisfeita, senão quando voar para os pés do Criador. Ou seja, esta é um desejo extremamente positivo, não é? De realmente desejar progredir até sair mesmo do estado errante, tornando-se um puro espírito, né? Estando lá aos pés do Criador, como ele também fala. É isso, e aqui terminamos, então, o testemunho do senhor Marquês de Saint-Paul. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá.
Muita paz a todos.